Eu espero. Pronto, vou começar, viu? Ó, a eletiva Educação Sexual, né, segundos anos comigo e primeiros anos com a professora Márcia Frota. O assunto é violência contra a mulher. Gente, quando eu falo de violência contra a mulher, todo mundo vai lembrar logo sobre feminicídio, né? Que é o que mais acontece hoje nas redes sociais, é o que mais se fala sobre isso. É um assunto antigo, é algo que acontece desde que a gente se entende por gente, geralmente com um vizinho, muitas vezes com um parente da gente e muitas das vezes até na nossa própria casa, né? É um assunto muito difícil de se falar, mas acontece, certo? E aí, nesse primeiro slide, eu venho mostrar aqui para vocês um banner que fala agressão, pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale, denuncie, ligue 180. Por que esse alerta? Porque geralmente, né, essas agressões, elas acontecem entre um casal. E aí vem aquela velha história entre um casal, né, entre marido e mulher, não se mete a colher, não se metia, certo? Hoje em dia existe a proteção, né? E hoje em dia todo mundo pode se meter sim, né? Porque a gente sabe que uma simples não vou falar uma palavra, essa palavra simples, mas de uma agressão, né, pode causar ali, né, nas próximas vezes, uma morte. De um simples puxado de cabelo ou puxado de braço, né? O próximo passo para aquilo ali pode ser o pior, tá? Então, assim, isso serve aqui de alerta para vocês, tanto meninas como meninos. No mundo de hoje, a gente tem muito medo de se meter nesse tipo de coisa, porque a gente não sabe quem é ninguém, quem anda armado, quem não anda, quem tá entendendo. Então, a gente tem um receio. Mas as autoridades, elas estão aí para isso. Hoje em dia, a mulher ela não precisa mais fazer a denúncia, certo? Se, né, uma autoridade vê, uma pessoa de fora vê e fizer a denúncia, aquele caso ali, ele vai sim, né, ser investigado, tá? Então, assim, hoje em dia existe, vocês têm que ter muito cuidado, porque um vizinho denunciando, por exemplo, aquilo ali vai ser investigado. Por mais que a mulher queira ou não, né, existe muitas vezes essa pressão dela faz a denúncia e depois tira a denúncia porque ela tem medo. Então, isso hoje em dia não existe mais, certo? Aí, ó, eu venho trazer no próximo slide, esse slide aqui é do Ministério da Mulher e da Família, dos Direitos Humanos, tá? Enfrentamento à violência contra mulheres, Cristiane Brito, que é a secretária nacional de políticas para mulheres. Eu venho trazer aqui nesses slides, como eu já disse para vocês, leis, tá? E tudo que vocês precisam entender sobre essa questão. Eu não venho só falar sobre conceito, eu venho trazer para vocês sobre leis que existem. E vocês, no segundo ano, já precisam saber, porque vão fazer uma redação do Enem. E aí você falar com toda a firmeza, né, do que você está entendendo e desse assunto, e colocar sobre as leis, isso enriquece, né, uma redação sua, isso enriquece no seu conhecimento, certo? E aí ele vem dizer aqui o conceito, qualquer ação ou conduta baseada na questão de sexo que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Aí é o conceito, tá certo? E aí ele vem mais, ó, qualquer ação ou omissão, quando eu falo de omissão é quando eu vejo, mas eu não digo nada, que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial no âmbito da unidade doméstica. Quando eu falo doméstica é na minha casa, né, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos estabelecidos na lei,
Maria da Penha. Aí é a parte conceitual, certo? Do que é a violência doméstica. Aí eu venho trazer um outro bannerzinho, 7 de agosto é o Dia Estadual da Lei Maria da Penha. Não sei se vocês conhecem a história da Maria da Penha. Se conhecerem, né, porque passa muito nos jornais, mas a Lei Maria da Penha, ela foi criada através de uma mulher, existe filme, existe documentário, tá? Se vocês pesquisarem também, vocês vão encontrar muita coisa falando sobre ela, a qual ela foi, né, agredida pelo seu marido, ele tentou matá-la várias vezes. A última tentativa, né, se eu não me engano, ele atirou nela, dormindo, certo, gente? E aí, o que é que acontece? Ele atirou nela dormindo, ela ficou paraplégica, e aí foi que ela começou a lutar contra ele, contra, né, esse tipo de violência, gente. Certo? Então, assim, para vocês terem essa noção, que foi a partir dela que começou toda essa questão, tá? Da busca, né, pela justiça. E ele foi preso. Foi. Ela perdoou várias vezes, e ele sempre tentando matar ela. E aí, por isso que leva esse nome, né? Lei Maria da Penha. E aí, a violência, ela vem em ciclo, tá? E aí ele diz assim, quebrar o ciclo é nossa missão. Alertar para os primeiros sinais é dever de todos nós. Os primeiros sinais é o quê? Né? Vou dar um exemplo aqui, você namora uma pessoa e a pessoa, ela, numa discussão básica, por exemplo, um ciúme, ela altera a voz com você, né? Aí são os primeiros detalhes de você já deve estar alerta. Alterar a voz. Numa próxima discussão, essa pessoa, né, puxa pelo seu braço. É uma outra alerta, certo? Então, assim, né, é um conselho que eu dou, meninas, não achem que a pessoa vai mudar, porque ela não vai, tá bom? Então, assim, é vocês ficarem atentos e atentas, que isso é uma coisa muito séria. Meninas e meninos também, né? E meninos, para vocês entenderem, certo? Que é uma situação muito séria e que você não tem que estar gritando, né? Não tem que falar mais alto, certo? Tem que ter essa noção e esse controle emocional de que se você está chateado ou com raiva de alguma coisa, de alguma situação, você tem que se controlar, porque nós não somos donos de ninguém e as pessoas, elas fazem aquilo que elas querem fazer. Resta você aceitar ou não, né? Você permitir que ela faça aquilo com você ou não, tá ok? Então, assim, serve de alerta para vocês. E aí o ciclo, ele vem assim, ó, fase 1, o aumento da atenção. Quando ele fala de aumento da atenção, é nessas briguinhas aí que eu acabei de falar, ó. Começa com uma briga simples, né, com um grito, certo? E do grito, né, ele começa a gerar, né, o empurrão, a puxada de cabelo, que não é nada saudável, certo? Nada saudável para um relacionamento. Aí ele vem a segunda fase, aqui, ó, a segunda fase é o ato da violência já. Da puxada de cabelo já virou o quê? Um tapa. Né? Então, aí já é a fase da violência. E a terceira fase, que é o arrependimento, porque a pessoa que faz, ela sempre se arrepende. Ela sempre vem, né, com a desculpa de que aquilo ali nunca mais vai acontecer. E é verdade isso? Não. Eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Que quem faz uma vez vai fazer de novo, vai fazer de novo. E se você deixar, a pessoa, ela pode lhe matar. Pode. Certo? Então, é uma opinião minha, Ariana, né? Não sei a opinião de vocês e nem sei se realmente isso é verdade, mas eu acredito que a primeira, se você deixar um puxão de cabelo, as próximas vezes poderá ser pior, tá? Então, aqui, ó, quebrar o ciclo é a nossa missão, né? Alertar para os primeiros sinais é dever de todos nós, é o que eu tô fazendo aqui para vocês, né? Alertando, tá?
E é o que vocês também, que têm amigos, que têm amigas, que passam por uma situação dessa, ou se você vê de longe, numa festa, ele faz uma coisa, e aí você realmente tem contato com aquela pessoa, você é amigo da pessoa, né? Você já pode chegar na pessoa e alertar, mesmo sabendo que muitas das vezes o amigo ou a amiga vai ficar com raiva de você, mas se você avisou, você alertou, né? Aquilo ali já não é culpa mais sua, porque você está ali, né, observando os sinais e vendo que aquilo ali vai gerar uma coisa mais séria, né? Então, a gente tem que sim, né, que observar os primeiros sinais. Vocês estão tendo a oportunidade de entender isso. Quais são os primeiros sinais? E aí ele vem falar aqui também, ó, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a violência sexual é qualquer ato, isso eu falei na semana passada, não foi? Infantil, a violência sexual infantil, eu falei na semana passada. E aí eu falo hoje, ó, é qualquer ato sexual ou tentativa de obter um ato sexual investidas ou comentários sensuais indesejáveis. Quando eu falo indesejável é porque eu não quero escutar aquilo. Ou tráfico ou qualquer outra forma contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção. Quando eu falo a palavra coerção, é intimidando essa pessoa, certo? E aí ele vem, ó, pode ser praticada segundo o organismo por qualquer pessoa, independentemente da relação com a vítima, e em qualquer cenário, né, incluindo a casa e incluindo o trabalho, certo? Então, isso é um conceito, e é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ó, no Brasil, o estupro é constranger alguém. Olha aí, o que é considerado estupro no Brasil? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. Estão entendendo aí, ó? Como é sério, né? Eu falei também um pouco sobre o estupro infantil na aula passada, e eu tenho, inclusive, a videoaula, se vocês quiserem assistir, tá? Eu postei, inclusive, lá no grupo, a aula passada, tá certo? E aí ele vem falar um pouco da lei, a lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e da lei número 13.104, de 9 de março de 2015, é um homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, quais sejam: 1, violência doméstica e familiar; 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Olha como é sério. Simplesmente pelo fato, né, de ela ser do sexo feminino, acontece. Estão vendo aí como a coisa é séria? Ou seja, o assassinato em contextos marcados pela desigualdade entre homens e mulheres trata-se de um crime de ódio. Eu fico pensando o que é que passa na cabeça da pessoa, simplesmente por outra pessoa ser mulher, né? E ela pratica um crime desse tipo. Hoje em dia nós não conhecemos ninguém, então é um alerta para vocês que vivem nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, que dá o contato para vocês, para qualquer pessoa. Eu também, que vivo numa rede social, mas que eu sempre fico alerta, prestando atenção, quem são as pessoas, né, a qual eu me comunico. Será que aquela pessoa realmente é aquilo que ela está falando? A gente não conhece. Então, isso serve de alerta, tá bom? Prestem atenção com quem que vocês conversam na rede social, porque hoje em dia a gente não conhece ninguém, tá? Legislação na América Latina. 16 países da América Latina adotaram legislação penal sobre feminicídio. Eles, ó, Costa Rica, Guatemala, Colômbia, El Salvador, Chile, México, Nicarágua, Argentina, Bolívia, Honduras, Panamá, Peru, Equador, República Dominicana, Venezuela e o Brasil. Então, são todos esses países que adotaram, né, essa legislação penal sobre feminicídio, ou seja, que existe a lei, né,
contra o feminicídio, certo? E aí eu venho para o segundo cenário, tá? Que aqui são os dados 2016, 2017, há 3 anos atrás, não é muito tempo, para vocês terem noção que isso deve ter aumentado muito já. Os casos de estupro, ó, em 2016, é esse verdinho aí mais escuro. Olha aí a quantidade de casos, 55,070 casos. E olha aí no 2017 a quantidade de casos, 60,018. 2017, ou seja, teve um crescimento de 8,4%. Imagina hoje, 2020, enfrentamos uma pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Enfrentamos uma pandemia, né, a qual as pessoas elas estão mais em casa, e, de certa forma, é um cenário novo, né? Quem já sofre violência pode aumentar os casos. Então, assim, né, com certeza deve ter um aumento muito maior do que somente esses aí, ó. Violência doméstica, aí também vem os outros dados, ó, em 2017 ele teve uma diminuição, a redução de 1,6% no número de registros. Os homicídios de mulheres, ó, teve um aumento de 2016 para 2017 de 6,1%. É muita coisa. Imagina hoje, pleno 2020. Deve ter aumentado muito mais, certo? Aqui o feminicídio, ó, teve um aumento, um crescimento de 21% nos registros de 2016 para 2017. Então, isso há 3 anos atrás, né? Esse ano teve muito mais. O Brasil, ele ocupa o 5º lugar de 84 países com maior taxa de mortes violentas de mulheres. Gente, o 5º lugar de 84 países. Atrás apenas do El Salvador, Colômbia, Guatemala da América Latina e a Federação Russa. Esse mapa de violência aqui, ele é de 2015. Não tem muito tempo, não. 5 anos atrás. Imagina os aumentos, né? Aqui ele vem falar um pouco sobre centrais de atendimento à mulher, né? A título somente de informação, eu não vou ler tudo isso para vocês, mas para vocês saberem que existe, né? 2017, 2018, ele fala sobre as informações, as denúncias, os relatos de violências, reclamações, elogios, as sugestões, enfim, tá? Aqui ele vem também trazer em dados, forma de gráfico, ó, o tipo de violação mais recorrentes, domésticas e familiar, 2018, 2019, até junho de 2019, ó, ele vem fazer aí a comparação, né, a tentativa de feminicídio, violência moral, ameaças em 2019. Tudo isso ele vem trazer para vocês como dados, tá? Perfil das vítimas, maiores de 70 anos. Oh, geralmente as vítimas têm uma faixa etária em 2018 de 20 a 39 anos, né? Que é a faixa etária com maior incidência desses casos, tá? E aí vocês vão ver o aumento, ó. Quando vocês verem esse aumento, por exemplo, ó, até 9 anos, ó, 1,001 é o menor, né? É a menor taxa de mortalidade de mortes, né? E aí, quando ele vai aumentando bem aqui, ó, entre os 20, geralmente, né, ele vai fazendo um aumento de 11,286 até os 39 anos, que é 11,750. Aí ele tem uma queda, ó, dos 40 aos 44, ele vai caindo, e aí ele aumenta um pouco aqui, maior de 70 anos de idade. Isso aí é a título de informação para vocês, é um dado de 2018, 2 anos atrás. As melhorias, né? Ligue 180, existe a atualização das informações sobre as redes de atendimento às mulheres dos estados e municípios, implementação do FRIDA. Quem não conhece FRIDA foi uma mulher, né, que lutava a favor, né, do feminismo, muito falada. Tem também a construção do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, certo? E aí existiu também, ó, existe os Sistemas Integrados Nacionais de Direitos Humanos. Por exemplo, ele integrará todos os sistemas, portais e canais de atendimento de direitos humanos disponíveis ao cidadão.
Por exemplo, aí, ó, eu vou mostrar esse slide para vocês, a Casa da Mulher Brasileira. Qual é a missão da Casa da Mulher Brasileira? Oferecer todos os serviços integrados relacionados ao enfrentamento à violência contra as mulheres no mesmo espaço, certo? Ou seja, é uma casa que dá apoio a essas mulheres. Aí ele vem mostrar também a Casa da Mulher Brasileira, ela tem a brinquedoteca, psicossocial, que é um tratamento psicológico, promotora especializada, né, delegacias, defensorias especializadas, juizados, alojamentos de passagem, emprego e renda, central e transporte, isso tudo é um programa mulher, né? Viver sem violência, são programas feitos, né, em benefício das mulheres que sofrem esses tipos de violência, né, e que muitas vezes se encontram sem uma renda, sem ter o que fazer, com filhos, e precisa, né, se proteger, se autoproteger, e aí são criadas nessas casas, né, são serviços, e todos os tipos de serviços que tem aqui nessa Casa da Mulher, né, muitas das vezes a gente não conhece. Programa Mulher Viver Sem Violência é um programa que foi reformulado do decreto. O programa, ele consiste em quê? Desburocratizar a implementação ou a construção da Casa da Mulher Brasileira, né? Não ter tanta burocracia para que essa mulher tenha acesso a esse programa. Adequar as necessidades regionais, preservando as diretrizes e objetivos do programa. Redução de custos de implantação, a construção da Casa da Mulher Brasileira com novas tipologias e aparelhamentos, aqui só benefícios. Ampliação do alcance do programa com maior celeridade, né? Aqui é a título de informações para vocês. Atualmente, existem 7 casas de mulher brasileira, sendo uma dessas 5 estão em funcionamento, 2 não estão. Encontra-se em fase de estudo a implantação da Casa da Mulher Brasileira na cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Londrina, Manaus, Rio Branco e nos estados de Minas Gerais. Eu não sei se no Ceará existe, mas eu vou fazer até uma pesquisa para me saber se existe alguma Casa da Mulher Brasileira e aonde, certo? Encontra-se em fase de inauguração a Casa da Mulher Brasileira da cidade de São Paulo, tá? Outra, aqui é a ampliação do projeto Maria da Penha vai à escola. É em todo o território nacional, através de parcerias com o Tribunal da Justiça e do Distrito Federal e territórios, a prevenção versus a educação. Porque vocês precisam conhecer, vocês precisam saber mais um pouco sobre isso, né? E aí, ó, a apresentação do projeto Salve uma Mulher para os profissionais da área da beleza, também é um outro projeto que foi feito dia 26 de junho de 2019, é apresentado. Salve uma Mulher para entidades, representantes e profissionais que atuam na área da estética e beleza. O objetivo era criar uma rede de apoio a mulheres, treinando profissionais que lidam com o público feminino, né? Com os da beleza, acolher, orientar, identificar sinais de agressão contra as mulheres. Aqui ó, é uma prevenção, né? Os profissionais iriam, né, conseguir identificar se aquela mulher estava sofrendo violência, muitas vezes ela não fala, por medo, né? Nunca a gente pode julgar uma mulher que passa por uma situação dessa, porque é uma questão muito difícil, é muito difícil dela conseguir sair sozinha de uma situação dessas, tá? E aí, outro aqui é os direitos da mulher indígena, né? Enfrentamento à violência contra a mulher indígena. Encontra também em fase de tratativas a construção de parcerias entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por sua coordenadoria de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, pretende, através do projeto, alcançar não somente as mulheres indígenas do Estado do Acre, mas também todas as indígenas do Brasil, certo? Projeto Abrace o Marajó, em resposta à sociedade no combate à exploração de crianças e adolescentes e à violência contra a mulher, recorrente no arquipélago de Marajó. Qual era o objetivo desse projeto? Buscar parcerias com os poderes constituídos nos estados do Pará e no governo federal, soluções para o desenvolvimento econômico e social de regiões, como forma de minimizar a situação de abusos aos direitos humanos. Então, é um outro projeto. Aqui tem outro projeto, ó, a campanha nacional em respeito às mulheres,
né? Desse jeito mesmo o termo, tá? O tema: estupro, assédio, importunação sexuais durante as festas juninas. A campanha em respeito às mulheres, lançada pelo Ministério da Mulher e do Direito, da Família e dos Direitos Humanos, né, em Goiânia. Para disseminar a mensagem da campanha, né, a pasta ela distribuiu vídeos, folders, camisetas, banners, movimentos sociais, secretarias estaduais e municípios de políticas para mulheres. Ó, foi feito todo um trabalho. Foi realizado também ações de panfletagem, né, ao público, nas festas juninas, né, enfim, né, é toda uma questão de prevenção, tá? Lembra-se que a gente também faz esse tipo de prevenção no carnaval. Vocês lembram, né, disso? E aí tá aí, ó, a campanha nacional em respeito às mulheres, né? Também é um projeto, tá? Tem também o Espaço da Mulher Brasileira no Exterior, que também é um outro, certo? E aí eu venho finalizar com vocês, né, esses slides, falando um pouco sobre, né, a questão da violência contra a mulher, com um alerta para vocês, certo? Como eu já disse, nós precisamos nos cuidar e vocês precisam também ficar atentos. E aí eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, tá? No slide aqui eu digo obrigada, aqui é um slide do Ministério da Mulher, né? E aqui ele bota o contato, tá? Mas a título somente de informações para vocês. Vou voltar aqui um pouco dos slides. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre algo ou algum relato, né? A gente também está aqui para isso. Se tem algum relato de alguma coisa que vocês saibam, que vocês já viram muito de perto ou não, tá? É importante que vocês saibam que a eletiva ela é para tratar isso com vocês, é para vocês entenderem, tá? É 1 hora de aula da eletiva, menos do que o horário que vocês têm em sala de aula normalmente, né? Mas que é justamente para, né, tratar isso com vocês. E aí, muitos estão dizendo aqui que não, mas eu quero também pedir uma coisa a vocês, certo? Que vocês coloquem as atividades, são só 2 atividadezinhas em dias. Hoje eu vou passar uma outra atividade, mas é bem simples, tá? Então aí vai somar 3 atividades, certo? Eu sei todo mundo que está aqui, viu? Todos que estão aqui participando, são 11 pessoas, eu sei. E eu quero principalmente receber de vocês, certo? Então vocês vão se comprometer comigo que vão entregar essas 3 atividades. Lembrando que eu já conversei com vocês sobre isso, né? Que vocês precisam me dar devolutivo para me saber que vocês estão participando, tá? E no mais, muito obrigada, certo? Pela atenção de hoje. Até a próxima quarta. Eu vou abordar um outro assunto. Se vocês quiserem sugerir também algum assunto que eu fale, pode falar lá no grupo. E aí eu quero dizer para vocês que até a próxima aula e um beijo, certo? Quem quiser sair, pode sair. E muito obrigada, tá? Eu vou postar a aula lá no grupo de vocês. Beijo! Vou estar postando essa aula no grupo de vocês, certo?